Vocês devem estar pensando, esse canal está muito venal, né? Eu já fiz 3 vídeos falando só sobre honorários advocatícios. E o pior, eu não vou continuar fazendo mais, tratando do mesmo assunto. Gente, eu falei no vídeo passado, no anterior, você mesmo mais qual é, que são tantos falando sobre o mesmo tema. O honorário advocatício, o legislador, tá, nesse Código de Processo Civil de 2015, ele aumentou de 5 parágrafos para 19. E pessoal, repetindo a mesma coisa que eu repito para você desde o primeiro vídeo que eu estou apresentando para vocês, processo civil é fácil. Só que tem alguns dispositivos que nós temos que tratar com mais carinho. E honorário nós temos que tratar com muito mais carinho ainda, que nos interessa bastante, né? Então, mas tem alguns dispositivos que a gente tem que tratar com mais carinho, porque tem algumas coisas que não é que sejam difíceis, nós temos que ter só um pouco mais de atenção. Então hoje, neste vídeo que acaba de entrar no ar no canal Saber Não Ocupa Espaço, nós iremos continuar essa nossa saga venal, tratando sobre honorários. Mas antes, aquele pedido que eu quero fazer a vocês: se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos, toque o sino para receber notificações de mais vídeos, avise os amigos, fazem essa divulgação, que eu estou gostando muito desse negócio de fazer esses vídeos para vocês. No começo eu estava tão assim, reticente, eu não queria, estava tão negativo em relação a essa ideia, mas hoje eu estou gostando. É muito bacana. Gente, olha só, no vídeo passado eu mencionei para vocês sobre os casos da fixação de honorários quando a Fazenda Pública for parte. Fazenda Pública, vocês sabem, a União, Estado, Município, nossas leis são Fazenda Pública. Aí, já falei até para vocês no Chopinho, que autarquias filiadas também, a nossa jurisprudência está entendendo, são estendidas também a disposição desse parágrafo para elas. Então, o que é que ocorre? Eu falei para vocês que o parágrafo 3º, tá, ele dispõe uma tabelinha da fixação de honorários nesses casos que a Fazenda Pública for parte. Obviamente, porque o legislador, eu me lembro que eu também falei para vocês isso, o legislador, a lei é feita por quem? Pelo legislador. O legislador é de onde? Então, não preciso me estender nesse caso para mostrar para vocês, provar para vocês que de bobo ele não tem nem a cara igual a minha. Então, o que aconteceu? Ele colocou uma tabelinha. Aqueles incisos, aqueles 4 incisos, aquilo nada mais é do que uma tabela de fixação de honorários. O inciso 1 até 200 salários mínimos, você tem aí de 10 a 20% percentual que o juiz pode fixar nas condenações. Acima de 200 é 2.000, por aí vai. Ali está escrito, ali vocês vão observar. Então, o que acontece? Nós vamos partir, vamos começar pelo mais simples, tá? Pelo inciso 4, pelo parágrafo 4, onde ele determina que a fixação desses percentuais, eles serão aplicada automaticamente no momento que a sentença for líquida. O inciso 1 desse parágrafo 4, ele fala isso. Já no parágrafo, no inciso 2, no mesmo parágrafo, ele fala quando for ilíquida a sentença, essa fixação ela se dará somente após a decisão da liquidação, da liquidação da sentença. E ainda no 3, quando não for mensurado valores, aquele mesmo caso do parágrafo 2º do artigo 85, que vai pelo valor da causa, e no caso do salário mínimo, que é importante isso daí para vocês fixarem, tá? O salário mínimo vai ser o vigente do momento que a sentença é líquida. Ou seja, se a sentença for líquida, vai ser o salário mínimo daquela data.
se você precisar liquidar essa sentença somente no momento que ela for liquidada e se transformará em líquida. O que é sentença líquida? Isso daí é um ponto. Nós estamos partindo para o mais fácil, tá, gente? Que eu falei para a semana passada, no último vídeo, semana passada, que vai ter agora um casinho aí que vou explicar para vocês, que vocês têm que ter bastante atenção. A sentença líquida é aquela sentença exata. Um exemplo, um divórcio puro e simples, é uma sentença líquida, está divorciado. Fulano e Beltrano estão divorciados, pronto, sentença líquida. Uma obrigação de fazer, pura e simples. Uma obrigação de dar, pura e simples. Não tem qualquer outro acessório na sentença. Ela é pura e simples. Obrigação de dar um carro. Pronto, está aqui o teu carro. É uma sentença líquida. É exata. Agora, nos casos da sentença ilíquida, aquela que você tem necessidade de liquidar, são aquelas. Vou dar um exemplo mais fácil, que eu não vou me alongar nessa história, não, porque eu quero partir para outra parte. Essa ideia é muito simples, tá? Apesar de vocês não terem dado ainda essa parte de liquidação da sentença, a sentença, quando ela não é líquida, o exemplo mais simples para poder apresentar para vocês, uma condenação de uma ação de indenização, qualquer coisa, dano moral, dano material. Essa sentença, como é que ela vem? Ela vem, condena o réu a pagar a quantia de X, acrescida de juros e correção monetária. Perfeito? Fora a despesa honorárias. Por que ela não é líquida? Porque você vai ter que pegar essa sentença, esse valor, ela condenou a pagar 5 mil de indenização, acrescida de juros e correção monetária. Não é só o valor de 5 mil, você tem juros e correção monetária. Então você, nesses casos, é uma liquidação de sentença que você pode fazer por simples, mero cálculo aritmético, tá? E aí você vai pegar, vai atualizar aquele valor com a correção monetária que foi disposta na sentença, quando não está a correção monetária do próprio tribunal, e os juros de mora, que é de 1% ao mês, na esfera estadual. Você vai pegar e vai fazer um simples cálculo aritmético. E você vai achar a sentença de 5 mil reais, com esses cálculos, deu 6 mil reais. Essa é a liquidação da sentença. Você transformou ela em exata, esse dispositivo em exato, valores exatos, para você poder executar. No caso, você dá a oportunidade do réu cumprir espontaneamente a sentença, ou, caso não faça, executá-la. E aí, você vai pegar essa é uma das formas de liquidação da sentença. Existe por arbitramento, existe por procedimento comum, mas nós estamos ficando com ações para você saber. Posto isso, sabendo disso, é você só aplicar o que dispõe o parágrafo 4º, que é em relação aos incisos do parágrafo 3º da tabelinha, porque o parágrafo 4º também fala em relação da fazenda pública quando for pátio. Entendendo isso? Tudo certinho? Então vamos passar agora para o parágrafo 5º. Pessoal, olha só, eu não quero ser chato, eu não quero ser aquele cara do contra, mas quando eu falo que eu não nutro simpatia para ser bem bacana, bem legal, pelo esse novo código, eu não estou inventando, não estou criando moda. Eu vou apresentar para vocês o parágrafo 5º, que eu tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão entender. Eu só duvido muito vocês acreditarem no que está escrito ali, porque realmente é complicado. Vocês lembram quando eu falei para vocês que esse artigo 85, logo no início dos parágrafos dele, se não me engano, o parágrafo 2º, ele fala que os honorários serão fixados em mínimo de 10% e máximo de 20%. Essa é a regra geral. E eu falei para vocês que comporta exceções. Só que aí, gente, esse parágrafo 5º ele está abrindo uma exceção complicada. E uma coisa assim, eu sinceramente, olha, eu vou jogar contra a gente, tá? Eu discordo mesmo. Por quê?
parágrafo 5º, ele dispõe, conforme o caso, nas condenações contra a fazenda pública, ou do proveito econômico, ou nos casos que o valor da causa for superior ao inciso 1 no parágrafo 3º daquela tabelinha, aplicará-se-á os incisos por faixa. Estou falando disso da tabela? Por faixa, até a faixa do correspondente, aquela sobre o inciso respectivo. Ultrapassado o valor daquela faixa para a faixa seguinte e assim sucessivamente. Vocês entenderam o que quer dizer isso? Eu acho que vocês entenderam, mas vou tentar explicar para vocês. Vamos pegar para o mais simples, mais fácil, para vocês não ficarem assim, pensando, meu Deus, eu não vou entender isso. Numa sentença, vamos pegar o inciso 1, tá? Do parágrafo 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. O inciso 1, ele dispõe que nas sentenças que a condenação for até 200 salários mínimos, o juiz fixará honorários mínimo 10%, máximo 20%. Perfeito? Então aí é simples. Na sentença de 200 salários mínimos, mínimo de 10%, máximo de 20%. Agora vamos supor que a sentença esteja condenando a fazenda pública em 3.000 salários mínimos. Como que você faz? Pessoal, na minha visão, eu já falei, eu acho que o mais justo seria você pegar a faixa, o inciso correspondente a 3.000 salários mínimos e você aplicar aquele percentual. Só que não é isso que diz o parágrafo 5º, tá? O parágrafo 5º ele conseguiu complicar, tumultuar, tá? Uma coisa fácil, uma coisa simples, ele conseguiu tumultuar. Ele complicou bastante, tá? Para nós foi ótimo, eu vou provar a vocês, mas bem, não tá na lei, então não temos que cumprir. Então vamos lá. 3.000 salários mínimos. Você sabe como é que o juiz vai ter que fixar esses honorários? Ele vai pegar o inciso 1, que é até 200 salários mínimos, veja bem, da primeira faixa, é só vocês acompanharem o parágrafo 5º, pega o parágrafo 5º, leia, enquanto escuta o que eu estou falando, vai acompanhando o que está escrito. Ele vai pegar até 200 salários mínimos e vai fixar entre 10% a 20%. Mas aí você também vai observar que esse próprio parágrafo 3º, ele fala que você tem que observar o que está disposto no dos incisos do parágrafo 2º, grau de ensino profissional, local do serviço executado, aquele negócio todo. Então, o juiz, quando for fixar, ele não pode fixar na faixa primeira um percentual mínimo e na segunda o máximo ou vice-versa. Ele tem que ter o quê? Uma coerência. Vamos partir pela coerência, que ele tenha achado que o seu trabalho foi legal, vai te dar uma média até 200 salários mínimos em 15% de honorários. Então, até ali você está com 15%. Só que essa primeira faixa vai ter condenações até 200 salários mínimos. E a condenação da fazenda pública na ação que você ganhou foi de 3.000 salários mínimos. Então, nós temos que partir aqui para quê? Para a segunda faixa. Então, você já está com 200 salários mínimos, então você vai diminuir esses 200 salários mínimos dos 3.000, dá 2.800 salários mínimos. Você está na segunda faixa, que ela fala de mínimo de 8, máximo de 10. Como? Lembra que eu falei para você que o juiz tem que ser coerente? Ele achou que o teu trabalho merecia 15%, então nessa ideia vamos passar para 9%, porque fica na média. Então, você acabou de pegar 15% na primeira faixa, de até 200 salários mínimos, mais 9% nessa faixa de acima de 200 até 2.000 salários mínimos. Só que foram 3.000 salários. Então você vai para a terceira faixa, que é o mínimo de 5 e o máximo de 8, no inciso 3º. Aí você vai botar 7%. Então, gente, o juiz vai ter que fixar até 200 salários mínimos 15%. Aí vocês mandam para o contador para fazer essa planilha, tá?
Eu vou ficar fazendo esses cálculos de cabeça também não, que, pô, 15%. Aí, olha só que doideira, cara. De 200, acima de 200 até 2.000, vocês ganharam 9%. Estou botando hipoteticamente, em razão da... Só para explicar. E acima de 2.000 até 3.000, que é a terceira faixa, que até ultrapassa 3.000, vocês ganharam 7%, tá, da média. Olha a doideira que o legislador fez, gente. É uma coisa... Oh, meu Deus do céu! Isso daí é inimaginável. Como é que ele pegou e conseguiu pensar nessa forma, nessa tabela, nessa forma de ficção, a verba honorária? Era tão simples, ficava... Você ganhou 3.000 salários, vai logo para a faixa dos 3.000. Não tem que ficar fazendo esses cálculos. Eu acho isso muito errado. Para nós eu acho certo. Mas ele transformou isso daí numa um cálculo matemático para nós advogados. Então, nós advogados, isso é bom porque para nós advogados a gente só sabe 2 operações, adição e multiplicação. Só. Então, vocês entenderam como é que é? Não é difícil. É inacreditável, mas difícil não é. Agora, dos casos em que a Fazenda Pública for parte, não caberá honorários no cumprimento da sentença quando for por expedição de precatório. Isso é uma coisa óbvia também, gente. Se é expedição de precatório, a Fazenda Pública não está se negando a pagar, exceto o próprio dispositivo, a parágrafo 7, quando ele dispõe, se ela impugná-la. Então, aí é uma outra história. Quando existe a expedição precatória, é porque ela concordou com seus valores. Então, não vai caber honorários. Apesar de que, também, eu já falei que cumprimento de sentença não tem honorários. Só vai gerar honorários no não cumprimento da sentença espontânea. E aplica-se essa regra ao caso da Fazenda Pública da expedição precatória, que ela está cumprindo espontaneamente a sentença. Ela não está impugnando, ela simplesmente vai expedir. A própria parágrafo dispõe, a não ser no caso de impugnação. Às vezes chove uma olhada, né? Bem, pessoal, hoje nós falamos sobre essa página que eu falei para vocês, que é uma página que a gente tinha que ter um pouco mais de atenção para poder entender, onde o legislador ele complicou em muito, uma coisa que não tinha necessidade de complicar, tá? Mas para nós foi muito favorável, então eu adorei. E hoje nós temos aquele nosso quadro que nós adoramos, aquelas curiosidades históricas do direito brasileiro. E hoje iremos falar sobre, olha, uma pessoa grandiosa, maravilhosa, um dos principais, quiçá, principal articulador da independência do Brasil, porém injustamente esquecido dos nossos livros, nossos acervos históricos. Estamos falando de Gonçalves Ledo, nesse quadro que eu acabo de iniciar, Curiosidades Históricas do Direito Brasileiro. Joaquim Gonçalves Ledo. Joaquim Gonçalves Ledo, mais popularmente conhecido, popularmente não, né? Aliás, praticamente desconhecido. Gonçalves Ledo, onde vocês tem muitas cidades no Brasil que tem o nome de rua com Gonçalves Ledo. Aqui no Rio de Janeiro tem aqui, perto de onde é o Rio Antigo, próximo onde tem inclusive a biblioteca, o Real Gabinete Português. Em várias cidades tem essa rua Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo nasceu no ano de 1781 na fazenda do Sumidouro, aqui em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, uma cidade praticamente serrana. E aos 14 anos, o seu pai mandou ele para Portugal, para Coimbra, para continuar seus estudos no secundário. E após isso ele foi cursar medicina
calma, eu não falo, aqui é direito, só que eu tenho que falar que ele foi cursar medicina. O cara era brilhante, gente, vocês vão ver. E ele, só que ele não acabou, não concluiu o curso de medicina. Por quê? Porque o pai dele, em 1808, faleceu, então ele retornou para o Brasil para poder cuidar dos negócios da família. Ele não era uma família, ele tinha a família de Gonçalves de Ledo era uma família de posses, vamos falar assim. Aqui no Brasil, ele empregou-se na contadoria dos arsenais reais do Exército Brasileiro. Mas logo depois, ele corajosamente se engajou no movimento emancipador do Brasil, numa luta incansável pela independência do Brasil de Portugal. Em 1821, juntamente com o cônego Januário da Cunha Barbosa, fundou o jornal Revérbero Constitucional Fluminense, o mais influente jornal pela liberdade do movimento libertador do Brasil. Gonçalves Ledo tinha os ideais liberais, de liberdade tão forte, tão engajado nessa luta, que juntamente com o cônego Januário, os dois, sem medo de errar, nós podemos afirmar, foram os responsáveis diretos por Dom Pedro I ficar no Brasil e não retornar para Portugal quando foi chamado pelo seu pai, é o famoso Dia do Fico. Essa é uma dos dois fatos que Gonçalves Ledo teve grande influência direta. Né? Gente, o Brasil, nossas histórias, nos livros de história escolares, e até em diversos lugares, e não estou aqui tecendo crítica alguma, tá? É só uma forma de ver história. A história ela é bem interessante, porque cada um conta a sua história na sua visão. E vocês, a vida inteira, ouviram dizer que um dos maiores nomes da independência do Brasil foi José Bonifácio. Mas se vocês pesquisarem um pouco mais se aprofundarem um pouco mais na história, tá? Vocês vão ver que se Gonçalves Ledo não foi mais influenciador do que José Bonifácio, ao menos ele estava no mesmo nível. Tá? A responsabilidade de ser responsável, um dos grandes responsáveis pela independência do Brasil. Até porque aí também envolve outros fatos. Gonçalves Ledo estava presente todos os fatos. Eu acabei de mostrar para você que ele, com o cônego Januário, foram os grandes verdadeiros responsáveis por Dom Pedro I ficar no Brasil, não retornar para Portugal. O Dia do Fico, se é para a felicidade geral. Então, o que acontece? Depois disso, Gonçalves Ledo, ele praticamente todos os atos, todos os fatos pré-independência, pré e pós-independência, tinha o dedo de Gonçalves Ledo. Ele era incansável nessa luta que ele tinha. Só que, além disso tudo, existia um outro fator também, tá? Que é um fator que eu não gosto nem de ficar falando, porque primeiro que eu não entendo nada sobre isso, nem quero entender. Cada um no seu cada um, eu estou no meu quadrado, eu respeito todo mundo. Mas Gonçalves Ledo, como praticamente o mundo inteiro, só eu que não, era maçom. José Bonifácio também. E a maçonaria dizem que está por trás de grandes coisas no mundo, no Brasil, principalmente, vocês pegarem os fatos históricos brasileiros, sempre a maçonaria está presente, independência, república, Tiradentes, sempre existia a maçonaria. E a maçonaria sempre teve muita força, aqui no Brasil principalmente. E isso fez com que Dom Pedro também foi um caminho, tá? Um empurrão forte para Dom Pedro proclamar a independência. Mas, segundo consta, parece que a independência, quando Dom Pedro proclamou a independência, ele só formalizou o ato, tá? Porque em agosto de 1922, o Gonçalves Ledo, deixa eu abrir só um parênteses aqui em relação ao que eu falei de José Bonifácio. José Bonifácio, na realidade, ele não era a favor da independência do Brasil, tá, gente? Ele queria uma separação gradual de Portugal, não como foi feita. É por isso que eu falo para vocês
Que se você se aprofundar um pouquinho mais, vocês vão ver que José Bonifácio teve importância, foi um grande homem, mas e eram inimigos. Gonçalves Lindo queria a independência. E aí vai envolver maçonaria, vamos falar assim em síntese. O José Bonifácio ele era grão-mestre, e o Gonçalves Lindo ele tinha uma outra nomenclatura. Grão-mestre parece que era superior. E vocês, se observarem as sessões históricas da independência do Brasil, boa parte delas, quem presidiu foi o Gonçalves Lindo. Isso significa que José Bonifácio não estava. Em agosto de 1822, Gonçalves Lindo, numa sessão extraordinária, reunindo 3 lojas da maçonaria aqui no Rio de Janeiro, ele fez um discurso tão inflamado e tão coberto de razões para que nós nos tornássemos independentes de Portugal, que a partir dali não teve mais jeito. Direcionou Dom Pedro a seguir essa única caminho a ser trilhado, que seria a independência do Brasil. Dizem que, na realidade, a independência ela ocorreu nesse discurso de Gonçalves Lindo. Tamanha a importância dele. Olha de que nós estamos falando, hein? Esse discurso, inclusive, gente, vocês podem achar na internet, tá? É só botar discurso de Gonçalves Lindo pela independência do Brasil. Vocês vão achar a íntegra dele. O Gonçalves Lindo, quando retornou aos Portugal do Brasil, ele iniciou também seu curso de Direito. Só que, curiosamente, ele não se formou. Ah, não, Marcelo, tu está falando de um cara que não era advogado, né? Só que ele era considerado advogado. Naquela época podia defender causas sem ter o curso de Direito. Ele era considerado advogado porque ele, em inúmeras causas, ele conseguiu sucesso. Por isso ele era considerado advogado. Oficialmente não, mas ele era. Por isso que eu estou falando, incluindo ele nesse nosso quadro de hoje, porque está ligado muito com o direito, e ele era um advogado, na prática era. Só que depois da proclamação da independência, Gonçalves Lindo, ele teve que fugir do Brasil porque estava sendo acusado de fomentar, incentivar a proclamação da República, acabar com a monarquia. E isso daí de uma forma caluniosa, mentirosa. Inclusive foi ameaçado de morte pelo seu inimigo José Bonifácio. Então ele teve que fugir, disfarçado de mulher, para a Argentina, Buenos Aires, onde também, razão das notícias que vindo daqui do Brasil para lá, das calúnias que fazem, das mentiras, dos fake news, mandavam um zap, esse daí que tá aí, o Gonçalves Lindo, esse daí ele é republicano, está tramando contra o imperador para proclamar a república. Aí ia para fake news, ia para zap, então ele caiu em desgraça. Só que tempos depois o Tribunal da Relação, que se localizava no Rio de Janeiro, obviamente o absolveu por total falta de provas, porque era mentira isso, gente. Ele não estava tramando nada. Retornando ao Brasil, ele foi eleito deputado da província deputado provincial do Rio de Janeiro, não bonito, deputado estadual. E ele participou, inclusive, da elaboração da Assembleia Constituinte, da proclamação da República, da Independência. E teve grande participação na vida política, não só pré como pós-independência. Mas vocês sabem como é que é, né? Político, a vida cansativa, você vai ficar indo para Brasília terça, voltando na quinta, uma coisa muito cansativa. Então, Gonçalves Lindo, em 1834, ele já estava cansado da política, tanto da política como da maçonaria. Então, ele abandonou ambas e voltou para a fazenda onde tinha nascido, fazenda do Sumidouro, em Cachoeira de Macacu, para cuidar da agricultura da fazenda, virou homem do campo, tá? Ele, até o ano do falecimento dele, que foi em 1847, ele morreu de ataque cardíaco em 1847.
Gente, pouco se sabe sobre o Gonçalves Ledo, porque ele era uma pessoa extremamente na dele, extremamente, ele não queria aparecer, ele era uma pessoa extremamente humilde, modesta, não tinha ambições políticas, cargos, nada. Ele era muito patriota, ele vivia para servir o Brasil, não para se servir dele. Ele chegou ao ponto, isso acreditem, de ele próprio ter queimado todos os arquivos que ele tinha em relação à independência, todo o documento, onde obviamente aparecia o nome dele, tá, nos manifestos, nas assembleias, para poder termos a independência do Brasil, para ele não ter o nome ligado à independência. Ele não queria essa fama, ele não tinha essa ambição. Ele era uma pessoa sensacional, extraordinária. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler para vocês o que ele falou em relação ao país dele, tá? Ao Brasil. Não vivo para sugar o tesouro como os Andradas fizeram e fazem. Nunca fui pesado ao meu país e dele jamais recebi pelos meus serviços, pois sempre o servi abnegadamente, recusando qualquer recompensa material. Ele disse isso. Esse é o verdadeiro brasileiro. Esse é um verdadeiro amante do país, um verdadeiro patriota, um verdadeiro homem. Uma falta que faz um homem desse nos dias de hoje. Esse era uma pessoa que viveu para o melhor, para o bem do país, não para se aproveitar dele. E morreu praticamente no ostracismo. Se vocês pegarem a história, principalmente a história do Brasil, principalmente na independência do Brasil, vocês quase não notam, quase não veem menção a Gonçalves Ledo. Por quê? Porque era um homem que não queria a fome, ele queria o Brasil bem, o país bem, o povo bem. Olha a diferença de muitos que nós vemos por aí hoje em dia, né? Por tudo o que o Gonçalves Ledo fez e representou, não só para o direito, mas também principalmente para o Brasil, é que entendemos que ele deveria fazer parte desse quadro para homenageá-lo nesse quadro Curiosidades Históricas do Direito Brasileiro. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, entendido a paz honorários, gostado da história do Gonçalves Ledo. E aquele pedido repetido de sempre, se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sino. E até a próxima com mais um vídeo do canal Saber no Pouco Espaço. Um abraço, tchau!